Seja muito bem-vindo à casa do Pai, você que nos visita, você que congrega conosco também é muito bem-vindo. Ser família com você, ser parte com você. Esse mês a gente está dividindo uma série que ela está intitulada Intimidade. E é um pouco a respeito de intimidade que eu vou tentar falar aqui. Quando o pastor fez o convite, me senti muito honrado e me sinto. E lembrei de uma palavra que o Senhor tinha me dado há algum tempo atrás. E que de alguma forma ela fazia sentido também para esse tempo. E o nome dela se chama De Volta ao Éden. Eu não me apresentei, para quem não me conhece, meu nome é Helder. E nesses próximos 30, 40 minutos a gente vai dividir aqui um pouco do que Deus tem dividido comigo, que é para mim e é para você também. Amém? Eu queria começar lendo um texto, que ele está lá em Gênesis 2, 4 até o 8. O pessoal da projeção aí. Pronto. Ele começa assim: esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar do Éden de uma forma ou de outra. Talvez você já ouviu falar do paraíso, né? O jardim onde Adão e Eva caíram. A Bíblia chama esse lugar de Jardim do Éden. E eu fui, gosto de estudar e tentar entender a raiz das palavras e das coisas. E quando busquei a respeito do Éden, a palavra Éden, ela tem no seu significado um lugar de deleite. Então o Jardim do Éden era um lugar, um jardim de deleite, de prazer. É um lugar que, em outras palavras, foi criado por Deus para o prazer do homem, para o deleite do homem. Deus gastou um tempo para construir esse lugar, Quando a gente vai começar a ler a Bíblia de Gênesis, a gente começa a entender cada dia, Ao final de cada dia, Deus, Ele sempre afirmava: isso era bom. Mas quando Ele fez o homem, Ele fala assim: e isto é muito bom. Quando a gente vai ler para o texto do dia da criação do homem, a Bíblia remete este como o sexto dia. Isso está lá justamente no livro de Gênesis, no capítulo 1, do 26 ao 31, que ele fala que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, enfim. Deus, quando está falando lá de te criar, antes Ele preparou um lugar santo, um lugar puro, um lugar onde tivesse tudo aquilo que o homem precisasse. E o homem só precisava estar lá para multiplicar, encher a terra e dominar sobre todas as coisas. Quer dizer, Deus fez um lugar maravilhoso, pleno, puro, santo, porque Deus, Ele habita no santo do que é santo. Quando Ele construiu esse lugar, a cereja do bolo fomos eu e você. Mas tem uma curiosidade que me saltou aos olhos, que a cada dia que Deus ia terminando uma coisa, Ele sempre afirmava: e esse foi o segundo dia, e esse foi o terceiro. Quando Deus fez toda a criação, é engraçado que Ele só fez os luzeiros no quarto dia. Eu tenho para mim, na minha pequena percepção das coisas, que um dia só termina quando o sol vai embora.
ou quando a lua chega. Então a gente não sabe precisar exatamente, antes do que os luzeiros foram feitos, mais precisamente no quarto dia, quanto tempo duraram o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas olha por que você está falando isso. Eu estou falando que Deus gastou um tempo para fazer um lugar, para ter intimidade com você. Um lugar onde Ele pudesse habitar não por um tempo, não por um dia, mas pela toda a eternidade. Um lugar onde Ele pudesse passear no jardim, onde Ele pudesse brincar contigo, onde Ele pudesse ter essa comunhão que nós sempre ansiamos por ter. E esse é o plano original. Talvez muitas vezes você pergunta, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu nasci no lugar errado, o que eu faço não é legal e tal. Eu quero só te dizer que esse não é o plano original. Existia um plano perfeito original e um lugar de deleite eterno. O jardim do deleite. O jardim da comunhão eterna, onde tudo que você precisava já tinha lá. Você só precisava cultivar e guardar. Não precisava ter o suor, nem estar lavrando aquele lugar. Era um lugar justamente de deleite. E eu lembrando disso, eu sempre uso muito exemplo dos meus filhos. Deus, ele se fez muito mais presente na minha vida quando Ele me oportunizou ser pai. E assim eu entendi o amor de um pai para um filho. Eu lembro que quando a Carol, a minha esposa, falou que a gente estava esperando o Miguel, e a gente começou a pensar e sonhar junto a respeito do quarto, talvez por essa imagem e semelhança de Deus, eu pensei algo parecido. Eu disse, Carol, eu quero ajeitar o quarto, eu quero pintar o quarto. A Carol olhou para mim assim, sabendo da habilidade que eu tenho com pintura, não vai dar certo. Mas eu disse, Carol, eu quero gastar um tempo, eu quero arrumar esse lugar. Então lá vai eu e alguns amigos da célula, e a gente comprou tinta, e a gente comprou como é o nome daquilo, cara? Eu acho que era fita crepe. E o cara disse, cara, um amigo nosso tinha acabado de fazer um curso de pintura, e ele disse assim, cara, eu vou fazer uma parede aqui com decalque. A Carol olhava assim pra gente, eu disse, é isso. Não sabia nem o que era. Mas ele comprou 3 tonalidades de tinta, e a gente começou a elaborar aquilo, e eu sonhava com aquilo. Eu pintando aquela parede lá, projetando cada lugar. Eu lembro que uma vez a gente saiu para fazer umas compras num supermercado próximo, e eu vi 2 carrinhos lá, disse assim, eu vou comprar esses carrinhos para o Miguel. E assim como Deus fez conosco, eu também nessa semelhança, eu disse assim, eu queria preparar um lugar para ele. Aquele vai ser o nosso lugar, aquele vai ser o nosso quartel-general, o nosso castelo, aonde a gente vai brincar, onde a gente vai gastar um tempo, aonde a gente vai estar sempre junto, talvez onde ele vai chorar e a gente vai conversar sobre a vida dele. Então eu também preparei esse lugar para o Miguel, da mesma forma como Deus preparou aquele lugar para mim e para ti. Deus, Ele preparou um lugar santo, puro, completo. E aí eu te pergunto, por que eu estou falando tanto nisso? Se Ele caprichou tanto, se Ele gastou tanto tempo com isso, você acha que Deus fez isso sem um propósito? Fez aquele lugar por fazer? Você acredita mesmo que Deus criaria tudo isso, gastaria tanto tempo sem propósito algum? Você acredita que não há propósito nenhum para a sua vida? A gente leu agora em Gênesis que aquele lugar era um lugar onde nós seríamos fecundos, onde nós iríamos nos multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra a nós e dominar sobre ela. Você não foi feito para ser dominado por nada. Você foi feito para dominar sobre todas as coisas. Tudo estava debaixo da sua responsabilidade. Deus, Ele fez um lugar espetaculoso, maravilhoso. Ele disse assim, olha, é lindo, é perfeito, é seu. Toma de conta. Não vai te faltar nada. Tudo que você precisa está aqui. Eu estou aqui. E esse é um lugar de intimidade para mim e para você. E muitas vezes o que acontece com a gente é o mesmo. Tudo que a gente precisa está em Deus. Tudo que a gente precisa está em Deus. E por que a gente insiste ainda em olhar para um outro lugar? A grama do vizinho é mais verde. A igreja do outro colega é mais legal. O louvor de lá é melhor.
Não acho, eu acho a minha banda top, né não? Mas sempre o homem nesse descontentamento. Mas Deus não fez robô. Ele criou aquele quarto para que você pudesse reconhecer e admirá-lo. Ele não te amarrou naquele lugar. Ele não te colocou de castigo no jardim do Éden, para que você tivesse liberdade lá. E com muita responsabilidade ele também falou, disse, olha, tudo é seu, mas isso não pode. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não rola. Não encosta ali, não pode. Mas de que valia uma pequena árvore diante de um lugar tão pleno? Aí eu falo a mesma coisa para mim e para você. A gente tem tudo massa, por que a gente vai atrás do que é errado? A gente sempre tem essa curiosidade, aquilo que nos tenta. O cristão, ele insiste em andar próximo ao muro, sabendo que o muro é um lugar de queda. Ou melhor, o muro já é do diabo. Não existe dúvida em Deus, ou é ou não é. Aí vai falar assim, não, mas a culpa, mas isso, mais aquilo. E depois de gastar um tempo falando da criação do jardim, eu não estou dando spoiler, que todo mundo já conhece a história. O segundo ponto dessa história que eu tenho para contar hoje é que a gente sabe da queda. E esse é o nosso segundo ponto. Eu quero ler com vocês Gênesis 2, 15 a 17, que ele fala justamente isso. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha, com a minha pouca habilidade de pintura, o quarto do Miguel ficou bem legal. Não foi, Carol? Ficou jóia. Muito massa. Eu acho que quem estava lá fazendo comigo, o Elvis me ajudou. O Elvis estava lá, a gente pintou, saiu todo pintado, mas ficou show. Agora deixa eu te falar, dentro daquele quarto que eu pensei com amor para o Miguel, existem 2 tomadas. E eu disse, Miguel, a tomada não. Eu acho que quem já viu o outro culto tem uma história engraçada minha com tomada, né? Mas não era bem essa. Miguel, o quarto, a tampa da tomada a gente comprou nova. Mas se você mexer nessa tomada, num lugar que eu fiz para ti, você certamente morrerás. Deus é um Deus de ordem. Como eu disse agora há pouco, Ele não te deixou de castigo naquele lugar. Ele falou exatamente como funcionava e como era a melhor forma de você aproveitar aquele lugar. Um lugar tão poderoso, precioso. E nós, todo mundo sabe a história, não é spoiler, o homem vai lá e cai. Mas por quê? Se tudo que você precisa está em Deus, por que você vai procurar outra coisa? Alguns vão falar assim, mas a culpa foi da mulher. Mas Deus deu autoridade àquele lugar ao homem. É muito fácil falar se fosse eu, né? Mas deixa eu brincar com essa história. Se fosse eu diria assim, Carol, sai daí. Está chegando perto da árvore, papai não quer. Ou então mesmo que ela tivesse comido, com o coração que eu tenho hoje, quem era o cão que ia me convencer de comer? Eu disse, rapaz, eu vou chamar meu pai, eu vou te enredar. Você comeu a fruta. O que te forçou a comer também? Com o pecado não é diferente. Você paquera com o pecado, você vai chegando perto e você cai. E não adianta botar a culpa em Eva. Não adianta botar a culpa do teu pecado em outra pessoa, porque naquela hora era você e o seu pecado. Ninguém botou uma arma na tua cabeça para que você fizesse o que fez. E de fato foi escolha sua pecar e não dele. A escolha dele era um lugar perfeito, onde você tinha tudo aquilo que você precisava. Você podia escolher aquele fruto. Você podia escolher aquilo, estava no seu direito de liberdade, mas aquilo não era a vontade de Deus para a sua vida.
E você caiu, e eu caí. Não diferente, Adão caiu também. E o que o texto fala, e ele começa de forma assim tão íntima e preciosa. Fala assim: abriram-se, isso está em Gênesis 3, 7, 12. Eu não vou projetar, mas eu vou ler para vocês. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Sabe o que me tocou, o que abriu os meus olhos, o que meu coração sentiu quando eu li isso? Quando talvez você tenha escutado algo de Deus, você sempre teve essa impressão que Deus era alguém que estava querendo te procurar para prestar conta ou te dar uma disciplina, uma vara de correção. Mas trazendo também para essa comparação com o pai, eu acho que qualquer pai e mãe, eu acho que nós temos um sensor especial que capta a frequência do choro do nosso filho. Então às vezes tem um bocado de menino brincando aqui. Quando o Miguel cai, eu me levanto e falo: o Miguel. A mãe principalmente tem esse sexto sentido. E como se Deus também tivesse o mesmo. Logo após a queda, Deus chegou naquele lugar. E talvez a impressão que você tenha é: vixe, a casa caiu. E Deus pergunta: onde estás? Como quem diz: posso te ajudar, filho? Aconteceu alguma coisa? Como se ele não soubesse. Mas não para te punir, não para te condenar. Filho, está tudo bem com você? Adão, e o texto fala que eles se esconderam. E não só se esconderam, como eles olharam uns para os outros e viram maldade. Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Eu estava fazendo uma observação essa manhã a respeito disso. Tudo que foi criado por Deus é pleno, belo, puro. E de uma hora para outra, Adão olha para Eva e ele vê maldade no que vê ou sente vergonha. Eu sou criado numa família que tem muitos primos. E a gente foi criado de fato muito próximo. Então, determinada fase da minha vida era aquela reca de menino correndo só de cueca, menina só de calcinha, não havia maldade nenhuma até certa idade. Agora eu tenho certeza, se eu juntar essa primaiada e for brincar hoje, o pessoal vai maldar. Eu acho que é a gente mesmo. O homem era puro, santo, e essa pureza foi perdida. Essa ingenuidade foi perdida, de olhar o outro e achar maldade, ter vergonha. Eu tenho certeza que se você chegasse na igreja aqui e eu estivesse pregando desnudo, você não queria ficar aqui. Talvez porque a gente não tem essa maturidade ou ainda tem essa maldade. Qual é o mal que tem a criação de Deus? Deus, ele não errou, não deixou nada errado aqui. Eu sou a obra-prima dele. O problema está na concupiscência dos nossos olhos. Você já viu o restante da criação? Você já viu o macaco andando de calça? Cachorro com vergonha do outro? Passarinho de jaqueta? Vaca de paletó? Ninguém está vestido, só nós. Por quê? Por causa da vergonha. Porque do que os seus olhos, da maldade que o pecado, ao entrar em você, fez você ser, mudou a sua essência. Assim como em Adão, em você algo mudou quando você escolheu pecar. Você perdeu a pureza, você perdeu o zelo e o cuidado com as coisas. E isso foi te afastando cada vez para mais longe daquele lugar de deleite, daquele lugar de intimidade, daquele lugar de pureza. Isso foi te deixando insensível. Isso foi te deixando envergonhado. Porque a primeira coisa que Adão fez foi se esconder. Mas não de forma diferente, é o que muitas pessoas fazem a vida inteira, tentam se esconder de Deus. Mas ele vai continuar. Helder, você caiu, filho? Está tudo bem com você? Fala comigo. E aí você roda, gira, e a vergonha não te deixa se aproximar de Deus, porque Adão se escondeu de Deus.
Eu acho lindo quando a palavra fala que ele andava no jardim pela viração do dia. Você imagina? Eu sei que Deus habita nesse lugar. Deus habita em você. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, Ele estaria. Mas você entende que aquele lugar é um lugar que Deus passeava no jardim. E de repente aquela intimidade foi quebrada, que a primeira coisa que Adão fez foi se esconder. Deixa eu te fazer 3 perguntas. Você acha que Adão ia conseguir se esconder de Deus? Não, né? Você acha que ele conseguiu? E por que você acha que você vai conseguir se esconder? Ele sabe exatamente aquilo que você fez. Ele sabe aquilo que te afasta dele. Lembra da frequência do choro? Ele estava lá. Ele viu, ele conhece. Você pode esconder isso do seu irmão, do seu cônjuge, do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor, mas dele nunca. E é o que as pessoas mais fazem, indo ficando mais distante daquele lugar de intimidade e deleite, ficando mais insensíveis e se escondendo cada vez mais de Deus. Mas sabe o que é perfeito? É que Ele insiste em te amar, Ele insiste em te resgatar, Ele insiste em te procurar, Ele insiste em passear e diz: você está aí, de alguma forma, Ele tem chegado a você, talvez com um convite, talvez no convite de hoje. Você está aí? Ao contrário do que nós pensamos, Deus, Ele não tem vergonha de nós. Essa vergonha nós temos dele, nós temos do outro. Existe um texto bem conhecido que está lá em Isaías, que ele fala justamente isso. Isaías 59, 1 e 2. Ele fala exatamente: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, Adão se escondeu, mas ele ouviu a voz de Deus. O teu pecado dele tem te cegado tanto. Não foi Deus que parou de falar, foi você que parou de ouvir. A tua iniquidade te afastou completamente dele. Não que ele não possa te alcançar, ele está acessível, mas a vergonha é tamanha que te afasta, te deixa tão insensível, que você acaba se afastando mais. Eu quero dizer que o plano original era intimidade eterna, não afastamento. O lugar que ele tem para mim e para você é um lugar de comunhão eterna. Eu quero falar também que a escolha do pecado não foi dele, foi sua. Ele nos deu uma ordem, ali não. Você sabe exatamente aquilo que desagrada a Deus, e você escolheu fazer, não ele. Nós que conhecemos a vergonha, a maldade, ele não. A nossa escolha de fato nos afastou do jardim, daquele lugar. É interessante que tem uma história que eu gosto muito, já tive a oportunidade de falar dela aqui, que é o filho pródigo. A gente sabe bem essa história que está lá em Lucas 15, que fala de um pai que tinha tudo, um pai que dava tudo aos filhos. Apesar de todo o amor e generosidade, um dia aquele filho levanta e diz: eu quero o que é meu por posse e vou embora, eu quero ficar distante de você. Assim como Adão talvez achou que era melhor para ele conhecer aquilo, o filho pródigo, você também achou algumas coisas. Eu acho que isso é muito, eu acho que isso é muito. Você acabou se afastando, e aquele homem, aquele rapaz, ele saiu, vagou pela terra, gastou todas as posses que tinha, tudo, e passou por uma grande fome, grande necessidade. E um dia ele lembrou, disse: eu tenho um lugar, eu estou aqui comendo com os porcos, mas existe um lugar onde tem
muita fartura. Existe um lugar onde meu pai tem servos que certamente comem melhor do que eu como hoje. Então eu vou voltar nem para ser um servo, empregado do meu pai, que eu tenho certeza que eu vou ser melhor tratado. A história é tão bonita como essa. A gente também sabe o final, que aquele pai estava lá, radiante, esperando, não com a palmatória na mão, mas com sandálias, com um anel e com novas vestes. A gente não vê no texto ele dizendo assim, e aquele menino levou uma surra, e aquele menino se complicou em casa ali. O pai o abraçou, o pai o acolheu. Talvez naquela história aquele rapaz, ele lembrou de tudo. Voltei para casa, vou ter o que comer. Eu acho que a maior preciosidade daquela volta não era ter o que comer, é ter um pai. Talvez ele voltou pelas posses, não pelo amor, o pai, o carinho que o pai tinha com ele. Não diferente a Deus com você. Ele não está te esperando com uma disciplina, mas Ele está querendo te resgatar. Ele está querendo te dar novas vestes. Lá em Gênesis, a história termina, ou começa, da mesma forma. O homem estava completamente envergonhado, cheio de maldade e impureza no olhar. Tanto como eu e você, quando nos sentimos acusados por tamanho pecado, a vergonha que o pecado nos traz, a acusação que a sensação do pecado nos traz, aquela sensação que eu tenho que me esconder de Deus, da vergonha imensa que eu tenho de ter desagradado o meu Pai. E aí em Gênesis 3, 21 fala um texto para mim que é sobrenatural. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Naquele dia, assim como o filho pródigo, existia um pai que estava disposto a vestir e cobrir toda a vergonha que a situação tinha trazido. Eu quero dizer que naquele dia, um cordeiro foi morto, um sangue foi derramado para cobrir a vergonha de Adão. Eu quero te dizer que um cordeiro foi morto naquele dia para que as vestes dele cobrissem a vergonha que cobria Adão e Eva. Eu quero te dizer uma coisa. Só existe uma maneira, só existe uma forma de você viver nessa terra, de você pisar nessa terra. É revestido, é vestido da pele do Cordeiro. Toda a vergonha vai embora, toda a sua maldade ela cai. Se você se revestir, se você se vestir da pele do Cordeiro que foi morto, essa é a forma que Deus encontrou para que nós pudéssemos continuar habitando nessa terra, para que aquela vergonha não te acusasse, para que aquele pecado não te acuse mais. Sabe o que é mais interessante? É porque Deus, durante toda a história, Ele primeiro faz um lugar de intimidade eterna. E por nossa escolha, por sua escolha, aquele lugar foi perdido. Mas aquele lugar era um lugar de intimidade e comunhão. E o homem escolheu cair. E ainda assim ele cobriu a vergonha. Mas para não perder a comunhão e a intimidade, através da visitação no tabernáculo, Deus continuou a ter comunhão e buscar intimidade. Deus continuou buscando intimidade com o homem. E o homem fez o tabernáculo. E Moisés subiu ao monte para ter intimidade com Deus. E o tabernáculo era aquele lugar de intimidade. Aí depois vem Jesus. E Jesus é o próprio lugar
onde habita toda a deidade, todo o poder de Deus encorpado. Ele ama tanto aquilo que Ele criou, que lá no começo Ele não só fez a criação, Ele fez outro jardim. E o que a palavra fala é que se nós aceitarmos o Seu Filho, esse jardim, esse lugar de habitação sou eu e você. Desde lá do princípio Deus fez esse lugar precioso, Ele queria morar dentro de você. A palavra fala lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que perfeito. Você é esse jardim precioso que Deus escolheu morar. Ele não só te deu poder para ser revestido do sangue do Cordeiro e ter autoridade nessa terra, como a palavra fala, mas você é o lugar onde Ele quer morar. O lugar de intimidade é você. Você é o templo. Como você tem cuidado desse lugar? Como você tem cuidado do jardim que Deus escolheu morar? Desse templo que é você. Deus gastou tanto tempo para fazer o jardim. Ele sonhou em criar você para que Ele pudesse morar dentro. Você tem cuidado bem da casa? Vou ler mais um texto, está em Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Você é o lugar. Você é esse novo jardim. Tem historiador, arqueólogos, geólogos procurando o jardim do Éden aí lá pela Ásia. Nesse lugar somos nós. O jardim físico já não existe mais. E essas novas vestes que o Cordeiro nos dá são vestes de santificação. Como você tem cuidado dessa casa? Você tem continuado a cultivar e lavrar o jardim. É uma nova oportunidade que nós temos. Você imaginar que Deus, Ele passeia por dentro de você, ou melhor, esse é um lugar de morada de Deus, é um lugar de visitação de Deus. Já pensou se você tem uma casa e só pode ir lá aos sábados? Deus tem liberdade de passear, de habitar, de entrar, de morar nesse lugar que é você. Porque a presença dele também nos santifica. Porque de dentro para fora é muito mais fácil Ele cuidar de você. O que Deus quer de nós é a nossa santificação e a santidade. Passamos uma vida inteira por ouvir que existia um passaporte para o céu, um bilhete, um terreno que eu preciso comprar. Mas o que a palavra diz é: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não cuidar bem do jardim, o jardim que é você, não entra. Muitas pessoas assim: pastor, eu quero fazer a vontade de Deus para a minha vida. A palavra fala em Tessalonicenses 4:3: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Guarda o jardim, guarda o corpo. Mas é interessante, terminando a história, que nesse período nós somos o lugar, nós somos o templo, nós somos a habitação.
mas a gente ainda vai para um lugar muito melhor. Existe uma ceia que nos aguarda. Jesus falou que há muitas moradas à nossa espera. Nós estamos revestidos, mas temos um lugar para voltar, um Éden para voltar, um lugar de intimidade eterna que ela pode e deve começar aqui. Apocalipse 3:5 fala assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus, ele estava revestido, ele era essas vestes, e ele venceu o mundo, e com essas vestes que ele nos dá, ele diz que nós podemos vencer o mundo também. Jesus também veio dizer que o nosso lugar não é aqui. Você está procurando deleite, prazer, todas as suas realizações aqui não é o seu lugar. Aqui é lugar de passagem. Existem algumas formas que eu já ouvi aquele salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu ouvi uma que eu sempre ouço com mais respeito: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Às vezes você, como Adão, tem tudo que você precisa, mas está olhando para justamente aquilo que Deus não quer para você, e se chateia com isso. Deus sabe exatamente tudo aquilo que você precisa, e tudo que você precisa é Ele, não o que Ele te dá. Como o filho pródigo achou que voltar para casa era voltar a ter as posses do pai, ele precisava entender que ele precisava voltar a ter pai, voltar a ter alguém que pudesse cuidar e guardar. Tudo que Deus quer de nós é intimidade eterna. Sabe o que é mais doido? João 14:23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Existe um lugar precioso, muito melhor do que você, muito melhor do que o Éden, que Deus está separando, já separou para você. Esse lugar é Ele mesmo. Apocalipse 21:22 fala assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Primeiro Ele habita em você, depois Ele te convida para habitar nele, morar nele. Existe uma forma muito poderosa de você viver de forma sobrenatural nessa terra, porque ela foi pensada desde o princípio. É ter intimidade, é ter comunhão com Deus. Talvez tudo que você passou, ou está passando, ou vai passar, seja correlacionado com a distância que você está de Deus, com o quão longe, não Ele, você está dele. Porque a vontade dele é um lugar de intimidade profunda e comunhão eterna. Mesmo quando as suas escolhas não favorecem, Ele já tem um plano, e planeja morar dentro de você para que Ele possa te cuidar melhor. Mas que esse lugar também seja um lugar de intimidade eterna, até que Ele venha, para que nele façamos morada eterna. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te dizer que, se um dia como eu, você se sentiu tão distante de Deus e não sabia exatamente onde procurar, onde Ele pudesse te ajudar, se de repente tudo que você precisa talvez seja só entregar a chave da casa para Ele, porque uma coisa é convidar Ele para morar em nós, outra coisa é deixar Ele entrar e de fato mudar tudo de lugar, com a mesma habilidade
e excelência que Ele arrumou e fez todo o jardim, Ele arrumar o jardim que Ele escolheu, o tempo que Ele escolheu, que é você. Existe uma forma muito melhor, muito maior, muito mais poderosa de você viver nessa terra, porque Ele sabe exatamente qual é o seu propósito, o que é que você nasceu para ser, quais são as suas habilidades, aquilo que te envergonha, aquilo que te afasta dEle. Deixa Ele morar dentro de você e domar e ter governo sobre a sua vida. Não faz como Adão, que acha que talvez se eu fizer aquilo não vai acontecer nada. O seu pecado te leva para distante desse lugar de intimidade, desse lugar de comunhão eterna. Eu quero repetir uma frase, e quando eu recebi essa palavra, talvez foi a que mais me chacoalhou. Só existe uma forma, só existe uma maneira de você habitar nessa terra: é revestido, é vestido com as vestes do Cordeiro, que tirou a sua vergonha e te limpou de todo o seu pecado. Nunca esqueça isso. Só existe uma maneira, só existe um caminho, o caminho. Jesus é o caminho, Ele é o Cordeiro, Ele que se deu para que você não habitasse nesse lugar de vergonha, para que você não andasse nessa terra andante, transeunte, como se fosse qualquer lugar, para que ainda revestido nas vestes, você tenha toda a autoridade, e domine e tenha autoridade sobre toda a terra, porque as vestes, elas te dão poder de ser chamados filhos de Deus e não mais criaturas. Tudo foi criado por Deus, mas filhos são aqueles que reconhecem o Pai que tem. Só existe uma maneira, só existe uma forma: é vestido da pele do Cordeiro que foi morto, do manto precioso do sangue que está sobre nós, nos protegendo e nos dando autoridade. Eu queria que você curvasse sua cabeça. A gente vai arrumar a casa. Primeiro eu queria alinhar o meu coração e falar e bradar que tudo que eu preciso vem de Deus, não do que Ele criou, mas do que Ele gerou para mim, do que Ele pensou para mim. A criação dele foi feita para que eu pudesse dominar sobre ela, sujeitar a mim, não ser dominado, não ter vícios. O que é o dinheiro senão um papel? O que eu preciso é do Senhor. O que eu preciso é saber que eu tenho um Pai que cuida de mim, tem propósitos maravilhosos para a minha vida. Não são os estudos, não é a minha posse, não é o que eu tenho. O que eu preciso vem dele, está nele. E ele está tão próximo de mim, e eu tento procurá-lo de forma tão distante. A religião não leva ninguém a Deus. Deus habita em você. Se você se sente quebrado, se a casa está desarrumada, eu queria nesse momento de intimidade, não com a minha oração, mas cativar a sua oração, para que chamasse Deus de volta para o lugar que sempre de posse e de direito foi dele. Ele te gerou, ele sonhou com você, ele tem um lugar muito melhor para você. Se você é essa pessoa, esse é o teu clamor: Senhor, vem arrumar a casa, está tão bagunçada. Senhor, eu não queria te receber de vez em quando, eu queria que você morasse aqui, dia e noite, me contentando, me guardando de tudo que me afasta de Ti. Tudo que eu preciso é o Senhor, tudo que eu preciso está em Ti. Não é ilusão do mundo, das coisas fantasiosas. Eu também queria orar por aquele que ainda não foi oportunizado, não entende isso. A palavra diz:
em Gálatas 3, 26, 27, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Se o teu clamor hoje é dizer, eu não tenho essa veste, eu preciso dessa veste para cobrir a minha vergonha, então eu te convido a orar e dizer assim: Senhor, eu recebo a Cristo como meu Salvador, Redentor suficiente, aquele que se deu por mim para me dar a autoridade de ser chamado Filho de Deus, aquele que se deu, aquele Cordeiro que derramou o sangue precioso para que me guardasse e me revestisse de justiça, para que toda voz de acusação calasse diante de todos e eu pudesse ouvir somente a tua voz. Eu te recebo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, no nome de Jesus.